Alô, você que sintoniza a programação da Vale TV, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, de segunda a sexta, entre 8 e 9 da noite, aqui na programação pelo canal 14, NET Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, canal 6 da NET São Leopoldo e, claro, em todas as nossas plataformas digitais. Basta digitar lá Vale TV Play, você vai localizar o nosso site, vai localizar a nossa página no Facebook, o nosso canal no YouTube e, claro, o nosso Instagram e conferir os conteúdos diários gerados pela nossa equipe da Vale TV. Agradecendo ao Bruno e o Vitor aí na Central Técnica, dando todas as condições para que a gente possa chegar com qualidade até você. E, claro, agradecendo aos nossos parceiros, apoiadores, aqueles que acreditam no sucesso do nosso programa, da nossa Vale TV desde 2009 no ar, aqui pela NET Novo Hamburgo e região. Energias da Natureza, meu grande amigo André Rick. Energias da Natureza é uma empresa que está desde 2009 na região, desenvolvendo e instalando projetos de placas fotovoltaicas em residências, comércios e indústrias, oferecendo equipamentos de qualidade, certificados com longa vida útil e gerando um alto índice de satisfação aos seus clientes, além de muita economia na sua conta de luz. Então faça contato agora mesmo com o André Rick pelo 519-9656-5083. Além de gerar economia, o planeta agradece e você vai agregar no mínimo em 6% o valor do seu imóvel. JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem. Condomínios, empresas e residências protegem o seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG. Uma empresa especializada nestas duas áreas, atuando em toda a nossa região. E Sebratel Global, como a internet gaúcha como você. Sebratel é mais velocidade na sua internet para você poder acompanhar toda a programação da nossa Vale TV nas redes sociais. Vitor, por gentileza, apresente a nossa qualificada bancada da noite de hoje. Estamos abrindo espaço para a nossa ACI, Associação Comercial Industrial de Serviços, e, nossa, eu só falava assim um tempo, né? E, como eu sempre digo, com muito orgulho, né? No ano de 1990, em novembro, precisamente, eu estive lá para fazer o meu CNPJ, criar a minha empresa, RCA, que é as iniciais do filhão, né? Rafael Castro Alves. E o tempo que era com datilografia ainda, né? Tinha que ir lá levar, depois tinha que ir no cartório, depois, enfim, tinha que ir no mínimo umas 3 vezes até a entidade para poder dizer, ó, tu tem o CNPJ, está registrado, e completei aí agora recentemente 32 anos de empresa. Diogo Loic, presidente da nossa nova ACI, vamos dizer assim, e vamos falar muito sobre isso, sobre essa nova ACI, há 102 anos se renovando a cada dia, e o exemplo está aqui nessa qualificada bancada. Seja muito bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, boa noite aos telespectadores. É uma honra estar aqui de novo e falar um pouco da nossa nova ACI, que traz para a comunidade o propósito do desenvolvimento sustentável da nossa região, de uma forma moderna, leve, né, direta, próxima aí do associado. Então tem bastante coisa para falar hoje sobre isso. Muito bem. Ela, vamos dizer, é a mais recente do time aqui, né? Está chegando, mas chegando com tudo já, né, Rosane? Rosane Machado é a vice-presidente de micro e pequenas empresas, é mais uma das tantas inovações da nossa ACI. Boa noite, bem-vinda. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui, né, agora compondo aí com a ACI, com essa nova missão, né, de tocar a vice-presidência da micro e pequena empresa. Muito bem. Ele é o Robinson Klein, é vice-presidente de inovação, que é uma preocupação constante, né? É uma timeline, eu costumo dizer, né? Que tu tem que estar sempre atento ali. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado. Inovação é isso, né? É uma constante, né? Fazer acontecer. E a nova CI não podia deixar de atender essa oportunidade, né? De trazer inovação para a região, de renovar nossa matriz econômica, de competência, desenvolvimento que a gente pode estar trabalhando aqui. A gente está com vários programas aí que a gente vai falar sobre hoje ainda aí, para que as pessoas podem participar e se engajar nesse movimento de inovação. Muito bem, seja muito bem-vindo. Ele é o vice-presidente de gestão estratégica, que é outra extrema importância nos dias de hoje, nessa competência, né, nessa concorrência que nós temos no mercado hoje, é de extrema importância esse setor. Eduardo Canci, seja muito bem-vindo.
Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Vai ser muito importante a gente compartilhar com a comunidade as transformações que a gente fez durante esse ano na CI. Como o presidente falou, é uma CI mais leve, mais conectada com o mercado, entendendo as demandas e efetivamente gerando, entregando valor ao associado. Sim. Bom, coincidentemente, os dois da ponta aqui estão bem vestidos. Aí, a nova vestimenta, o novo uniforme aí, que é aquela questão que eu costumo dizer, inclusive em algumas situações, Diogo, eu fui até criticado pela minha maneira de conduzir eventos como mestre de cerimônias, né, que eu tive o privilégio de atender a FAMUR 5 anos, Câmara Brasil-Alemanha, entre outras entidades tantas aí pelo Estado. E em algumas críticas eu tentava não ser informal, mas não todo aquele, sabe, porque eu acho que distancia das pessoas, né? E o que vocês estão fazendo com essa inovação, uma das questões que eu acredito que seja é a aproximação do seu associado. Com certeza. A gente tem que ser formal, né, Cláudio? Em cumprir horário e atingir meta. Aí a gente tem que ser formal. Perfeito. Agora, a gente não precisa ser formal na burocracia, a gente não precisa ser formal na proximidade, né, do associado, das pessoas. Aí sim a gente tem que ser informal. Mas te contando assim um pouquinho de tudo isso, como a gente chegou, né, nesse novo dress code, como é que a gente chegou nessa necessidade de aproximação e informalidade. Eu tenho dito que todo gestor que assume, seja uma entidade ou uma empresa, ele deveria fazer um diagnóstico completo dessa entidade e do mercado. Autoconhecimento. Foi o que nós realizamos. Mas antes de realizar isso, né, já planejando fazer esse diagnóstico, essa análise, nós criamos então a nova vice-presidência de gestão estratégica que o Eduardo Câncer assumiu. Ele é um empresário que tem uma experiência vasta nessa questão de gestão, ele pode contar depois, já foi consultor nessas áreas, então ele conhece muito bem isso. Eu o convidei para voluntariamente, assim como os demais aqui, nos ajudar nesse projeto. Então nós fizemos um diagnóstico completo interno da nossa entidade, né? Nós fizemos uma pesquisa de mercado, né? E a partir daí a gente identificou, eu acho que o Duda conta um pouquinho em seguida como que isso aconteceu, a gente identificou as necessidades de mudança, né? Que eram urgentes para que essa entidade forte e centenária, né? 102 anos, continuasse a atender o seu público e levar para o seu propósito, que é o desenvolvimento sustentável do associado e da região. E sempre lembrando, né, sustentável é o econômico, o social e o ambiental. Então nós temos que ter, com certeza, uma entidade robusta e forte como para poder dar condições de representar o nosso sócio e oferecer a ele tudo aquilo que ele precisa, né? E dentre essas mudanças, depois também eu vou deixar para que os meus colegas possam falar aqui, né, a gente está inovando mais, né, a gente está trazendo vários produtos de inovação e a gente está atendendo, como tu disseste aqui, através da mais nova vice-presidência, que a Rosane assume, a questão da micro e da MEI. Quem mais precisa, Cláudio? Quem mais precisa de representatividade? Quem mais precisa de apoio? Quem mais precisa de conhecimento? Quem mais precisa de acesso ao crédito? É quem já está estabelecido, é a grande empresa, ou é aquele que está iniciando? É quem está iniciando, né? Então a CI abriu de uma forma muito carinhosa e muito séria, né? Olhando realmente as necessidades e está trazendo para dentro quem mais precisa, que é quem está iniciando. Precisa de apoio, precisa de produto, e de serviço, e de dinheiro, e de crédito e assim por diante. Então a gente está fazendo isso de uma forma, como disse, muito séria, mas com muito carinho, né? Olhando as necessidades desses empresários e fazendo com que eles prosperando, a nossa região prospere. Exatamente. Acho que esse é o caminho, né, Eduardo? É isso aí. Resumidamente, assim, trazendo a todos aí a clareza do que a gente executou na prática, né? Fizemos dois grandes movimentos. O primeiro, olhamos para o ambiente interno, né? Então, fizemos uma descrição de tudo que nós tínhamos internamente. Pessoas, produtos e processos. Mas no detalhe do detalhe. Tendo isso, gerou uma massa importante de informações que a gente foi para o ambiente externo também fazer dois grandes movimentos. O primeiro, uma grande pesquisa com os nossos associados, né? Com uma série de perguntas, o que eles enxergavam da associação, o que podia melhorar, o que estava bom. Isso gerou mais uma grande massa de informações.
E o outro grande movimento foi buscar no benchmark do mercado o que as ACIs estão fazendo. Então buscamos em todo o Brasil ACIs que possuem um market share alto. O que é esse market share alto? Quantidades de CNPJs, na verdade, número de associados dividido pela quantidade de CNPJs. E a gente viu, encontrou ACIs que tem mais de 50% dos CNPJs da região associados. E ali nós fomos olhar o que eles estão fazendo para ter esse nível de performance. E mapeamos isso também, encontramos ACIs assim que nos abriram as portas de tal maneira que a gente pôde realmente fazer um entendimento muito claro do que eles estavam fazendo. Sim. No final dessa grande história, o que a gente observou com muita clareza também? Que o que os nossos associados estavam buscando é o que as ACIs com excelente market share estavam entregando. Bom, aí veio o desafio, nos arrumarmos internamente para fazer essa entrega. Sim. Então, durante o ano desde abril, maio em diante, a gente foi preparando a estrutura para fazer essa entrega. Foi quando, no dia 18 de outubro, né, nos 102 anos da CI, a gente fez essa grande divulgação. Então, a parte mais fácil foi feita, a mais difícil foi feita, eu diria que a mais fácil foi feita. Porque a entrega agora tem uma questão cultural que a gente vai estar transformando. Eu falo muito da constância, né? Uma coisa é o conhecimento e a outra coisa é a prática, que a gente já conseguiu. Sim. Agora nós temos que fazer uma constante entrega para o associado para que essa transformação seja realmente percebida pela comunidade, pelos associados, por todo mundo que envolve a ACI. Resumidamente, eu gosto de fazer uma pequena metáfora. Nós tiramos a ACI da água morna e colocamos ela numa água gelada. E ela está se movimentando, a própria Rosane é mais uma comprovação disso, né? Ela está se movimentando muito, de forma muito consistente a fazer essa entrega, que começa agora, mas certamente vai seguir nos próximos anos e décadas para manter a CI forte, assim como ela sempre foi. Muito bom. Rosane, eu acho que, sem dúvida alguma, essa atenção especial, né? Porque todos os grandes hoje foram pequenos ontem, né? Eles começaram pequenos, né? E não começaram com uma estrutura como a CI de parceiro. Quer dizer, vai ter esse diferencial logo ali na frente. Isso aí. Essa é a ideia. Essa é a ideia, isso aí. O que acontece? Primeiro eu quero dizer que o Duda, né, e toda a diretoria da CI foi muito feliz nessa imersão. Eu sou fã do planejamento estratégico, eu trabalho com isso há muitos anos, né? E quando a gente olha para dentro de uma entidade como a CI, a gente consegue perceber muitos pontos positivos, né? Uma força gigantesca em mobilizar ações que nem sempre chegava até o pequeno, né? E quando a gente tem uma entidade centenária, com todo esse know-how, com toda essa capacidade que agora se abre para o pequeno, né? Isso é muito lindo. E eu logo aceitei o convite porque meu papel é transformar a vida dos pequenos negócios, a minha prática empresarial é essa. E o que eu posso dizer para o pequeno empresário que está nos ouvindo, que vai chegar essa mensagem até ele, né? É de que a gente presa, né? A gente quer o eu livre, né? Que essa expressão do eu presa, ela não acolhe, né? E todo esse empresário que se sente preso no seu negócio, que está lá amarrado ao seu processo, que eu brinco que eles entram às vezes por dentro do liquidificador e apertam aquele do suco, né? Que é aquele que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Que eles possam sair desse momento deles crítico e que eles possam receber conhecimento, acolhimento e que a CI, através das parcerias estratégicas que ela tem nos negócios, que a gente consiga fazer um papel de acolher e desenvolver aquele pequeno. Porque para ele ficar grande, ele tem que se organizar. Enquanto ele não se organizar como empresa e sair desse presídio, vou dizer assim, né, do eu preso e ficar livre, ele não vai conseguir ter bons resultados. E ter oportunidade, tem Novo Hamburgo, uma entidade aí que acolhe outros negócios de tantas regiões, né? Não é só Novo Hamburgo, né? A gente tem outras cidades ao redor, e que pode trazer benefícios como o crédito fácil, como a questão de auxiliar na gestão das pessoas, que é uma grande dor ter seu primeiro funcionário, né? E não saber como lidar com ele, que também abre os olhos para a questão tributária, que tanto afeta o pequeno, tem tanta gente estourando o MEI, né? E nem sabe como conduzir. Então, nós temos tudo dentro da CI para acolher e transformar a vida desse micro, pequeno e médio, mas a gente vai colocar a mão na massa, né, e vai fazer acontecer do que foi planejado. Então, eu estou muito feliz com esse desafio, né, com a certeza que a gente está montando um baita time
para tocar, bem diverso, bem multidisciplinar, para conversar com todas as necessidades dos micro e pequenos, e vai ser linda essa jornada. Com certeza, tenho certeza disso. Robinson Klein, inovação. Eu acredito que a pandemia, além de muito aprendizado, meditação, mudança de visão de algumas questões, ela acelerou processos da inovação, né? Coisas que talvez a gente faria daqui a 5, 6, 8, 10 anos, tivemos que aprender na marra a fazer em 2. Não sei se tu concorda com essa visão. Concordo, é bem isso, né? Toda novidade, ela depende de estabelecer uma cultura, né? Exato. E eu acho que a pandemia fez a gente experimentar coisas que a gente demoraria muito para conseguir experimentar. Teve transições rápidas. Assim, exatamente. Os especialistas dizem que a gente deu um salto de 10 anos. Então, agora nós estamos atrás para que as pessoas consigam dominar essa tecnologia toda que está disponível e tal. Acompanhar isso. E o próprio trabalho que a CEI vem desenvolvendo, né, desde o início da gestão com o Diogo, a proposta foi, olha, vamos trabalhar a inovação não como um comitê independente. A inovação ela tem que... integrada. Exatamente. É com exemplo que a gente educa. E se a CEI não for inovadora, não vai motivar a nossa região, os empresários, enfim, a serem inovadores também. E aí isso começou a criar uma série de ações nesse sentido, de mostrar que dá para ser inovador, que a CEI pode, né, apesar de ser uma entidade centenária, né, também ser inovador, porque muita gente acha que inovação é só para startup, e não tem nada a ver. Né? Todo mundo tem condições aí de inovar. E uma coisa interessante da inovação é assim, muitas pessoas acham que isso é para os outros, né? É só para quem tem altas tecnologias, quem desenvolve, que tem muito dinheiro. E na verdade não, é bem o contrário. As tecnologias estão disponíveis. Eu gosto muito do exemplo da teleconferência, né? O Zoom, Meeting e tal, que todo mundo, né? A grande maioria do planeta passou a usar assim em questão de meses. E é uma tecnologia que estava disponível há mais de 30 anos. E não era usada assim, ela estava ali e muitos se beneficiaram disso. Quem já usava tinha um benefício maior, agora todo mundo usa, ela deixou de ser uma inovação. E esse é o grande sacada da inovação, né? Quando eu faço alguma coisa que me dá uma certa exclusividade, que eu consigo ser diferente da concorrência. E vale para as microempresas, para as MEI, para qualquer empresa, né? Se ela puder fazer alguma coisa que ela tem menos concorrência, tanto melhor. Isso é inovar. Vai se diferenciar. Exato. Então, se a minha empresa usa uma tecnologia que está no mercado, e isso me traz um diferencial competitivo, estou inovando. Estou agregando valor, estou inovando. E isso é o que a CEI está fazendo agora. Né? Então, além de todo esse trabalho da nova CEI, que foi bem apresentado aqui pelo Diogo, a gente tem um programa que é a CEI Startup, que é uma oportunidade que está se criando aí com um grupo de empresários para apoiar o desenvolvimento, acelerar o desenvolvimento de startups, né, para poder conviver com esse ambiente de inovação, entender como é que funciona um negócio novo, como é que se desenvolve, como é que se acelera, como é que se valida o negócio. Sim. Porque inovação é risco, é tudo que é novo, né? Se eu nunca fiz, eu vou fazer a primeira vez, ele tem um nível elevado de risco. E a ideia de reunir um grupo de empresários que tem interesse nesse assunto e poder investir então em startups e aprender esse modelo de inovação é algo que reduz o risco, porque eu vou estar investindo num conjunto, né, um grupo de pessoas investindo num conjunto de startups. A experiência que a gente tem nesse trabalho já com a Venture, que é nosso parceiro aí nesse movimento, nesse programa específico, é de bastante sucesso. A gente tem vários já, 8 grupos de investimento assim, todos têm tido um nível bom de sucesso pela experiência já acumulada. Então, tudo isso foi construído para criar um movimento que a gente entende hoje como a CEI, que é o futuro da inovação, que é o Open Innovation. Né? Que não tem nenhum mistério, na verdade é mais simples do que inovar, porque quando eu falo de Open Innovation é inovar em conjunto. Todo mundo fala em inovar, todo mundo gosta da ideia de inovação, mas poucos inovam. E a ideia de fazer o Open Innovation, assim, bom, vou me reunir com quem sabe, vou trocar experiência, vou levar meus problemas, porque às vezes a minha contribuição no Open Innovation para a inovação é o problema. É levar o problema para que alguém possa junto trazer a solução e junto a gente construir essa inovação. Então isso todo é um processo de aculturamento para a inovação, porque a gente quer resgatar, né? Novo Hamburgo foi protagonista nacional aí na área de calçado, porque inovou com exportação, com produtos, com tecnologia, com qualidade, né? E dominou esse mercado por um tempo. Mas isso fazem
sei lá, foi 30 anos, né, que teve uma pujança isso, e agora fazem 20 e tantos, aí, quase 30 de novo, que esse mercado está definhando. Então está na hora de criar de novo um novo modelo, seja dentro dessa matriz, seja matrizes complementares, mas inovar de novo e de novo assumir aí ser protagonista no país. Muito bem. E se o Robson me permite aí colocar uma pitada de sal a mais nesse angu, como diz, além de a gente colaborar muitas vezes levando o problema na inovação aberta, né, Robson, a gente consegue conectar vários pedaços da solução. Então, fazendo isso dentro da empresa, talvez eu saiba o caminho, mas eu não tenho as ferramentas, ou eu tenho até uma certa etapa e eu não consigo ir adiante. E fazendo isso num grupo de empresários, né, com toda uma metodologia que a Venture tem, eu consigo conectar pedaços de soluções e chegar muito mais rápido ao produto ou ao processo que vai resolver aquela dor. A gente viu isso quando fez a missão para o Texas, né, um exemplo prático. O exército americano precisava um equipamento para gerar água no deserto, né? E não se conseguia gerar água com um percentual de umidade abaixo de 18% ou 15%, não me lembro. Era improdutivo, né? Não tinha como. E aí eles fizeram um processo de inovação aberta e juntaram várias empresas que estavam tentando buscar essa solução, e aí cada uma tinha uma parte do processo, conseguiram juntos pensar melhor, conectar suas soluções, adaptar, inovar, e chegaram a um equipamento que tendo 1% de umidade no ar, 1%, ele produz água. Olha só. E aí nós vimos o equipamento lá compacto, né? Um equipamento, eu não me lembro quantos galões de água ele produzia por dia, mas ele cabia em cima de uma caminhonete, ele cabia em cima da caçamba de uma picape. E aí, claro, tinha um outro maior, que era em cima de um container de 20 pés, que aí realmente tinha uma produtividade grande. E agora esse equipamento está servindo não só para o exército, esse menor, mas ele está sendo entregue em comunidades, né, onde os americanos têm algum tipo de trabalho social, para gerar água limpa para essa população. Muito É bem. importante destacar também o networking, né? Então fica o convite aí ao empresariado, né? Se conectar com outros empresários de diferentes segmentos, a gente também aprende nessa dinâmica. E Essa vários troca empresários é de extrema importância, né, Robson? Eu acho que isso aí vai ser também um movimento muito bacana. O ganho de trabalhar em conjunto, né, é fabuloso, porque eu estabeleço network, compartilho problemas, compartilho soluções, constrói uma solução junta. Essa troca é muito... Entre empresários, entre startups, e é um trabalho que se faz hoje de, às vezes, juntar próprias startups que têm recursos e capacidades limitadas, se juntam para formar uma solução mais adequada. E quando se... Né, eu costumo dizer, a faísca da inovação é quando o problema encontra a solução, e aí se desenvolve, né? Por isso, esse conceito de inovação aberta, Open Innovation, está sendo tão importante, né? Unir forças para fazer mais forte. Mas tem que ter uma metodologia adequada, né, Robson? Porque nós estamos falando de, numa mesma sala, como se diz, estarem concorrentes, clientes, fornecedores. Quer dizer, se eu não tiver uma metodologia, o pessoal não abre o seu problema, não compartilha a solução. Então, essa metodologia que a Venture traz, né, de inovação aberta através das startups, é o que dá certo. A gente não está reinventando a roda. Perfeito. Esses dois, vamos falar assim de produtos, né? Tanto esse grupo de inovação quanto nós ter foco e atender também os pequenos e micros fazem parte dos produtos que nós lançamos, né? Sim. São vários. Nós temos também agora o ACI Microcrédito, pequeno empresário pode captar através da CI empréstimos com juros subsidiados. Está em pé já esse produto. Nós temos o ACI Talentos, onde ajuda o nosso associado a contra-ataque, também é uma dor muito importante nesse momento. Nós também lançamos a CI SCPC, que ajuda os nossos associados na melhor venda, né, num crédito mais adequado e toda essa avaliação. O ACI Saúde, né, que é uma parceria que a gente formou com a Unimed, né, para também baixar o custo do nosso associado. Enfim, citei alguns agora que eu lembrei, mas são inúmeros produtos para que o associado perceba esse valor no dia a dia, no seu caixa e na solução dos problemas que ele tem, né. A ideia é nós apoiar cada vez mais, que o nosso associado sinta que a CI é um porto seguro para ele, que vai apoiar permanentemente tanto na criação quanto no crescimento do seu negócio.
E Bem eu lembrado, costumava Duda. dizer também, né, presidente, a questão que é um investimento, Sim. não é um custo, né? Exato, Ser parceiro, vamos dizer, eu ia trazer sócio. esse exemplo agora de um produto que já existia e que a gente renovou. A gente também está renovando aqueles produtos que estão aí, que são um sucesso já há décadas, né? Mas o ACI Educação, a gente concentrou no ACI Educação vários produtos como descontos, novos cursos, né? E descontos em instituições parceiras, né? Universidades. A ACI hoje ela entrega só no ACI Educação, só nos descontos, né, para os funcionários dos associados, mais do que ela arrecada de mensalidades. Sim. Então, quer dizer, isso prova que é um investimento, não é uma despesa ser sócio da ACI, porque eu pago lá um valor X e eu ganho X mais 1 só de desconto nas universidades. E assim está sendo com os outros produtos, né? A saúde, que o Duda citou agora, é mais barato fazer o plano de saúde via ACI do que direto com a Unimed, para vocês terem uma ideia. Então, isso aí abate, né, daquele pequeno custo que a gente tem hoje, um custo de mensalidade baixo, mas realmente a ideia é entregar muito mais valor, né, muito mais investimento ele está fazendo do que despesa. Muito bem. São essas inovações que a gente está apresentando aí no nosso Estação Hamburgo desta noite. Aqui tem apenas 4, né, de uma equipe enorme. Quantos mais ou menos assim por cima? Bom, nós temos hoje em torno de 230 empresários voluntários, né? Nós temos as vice-presidências, algumas delas não têm comitê, como é a de inovação, que o Robson coordena, né, que ele comanda, porque ela é transversal. Como ele bem disse há pouco, a inovação tem que estar em todos os comitês, em todas as partes. Está conectada com Exatamente. Mas nós temos outros, né, outras vice-presidências, como a da micro e pequena empresa, que a Rosane agora está coordenando, que ela precisa ter um comitê para quê? Para ouvir as dores daquele segmento, né? Então a gente tem que, nesse caso sim, a gente tem que segmentar, né, para poder ouvir adequadamente a todos os segmentos, a MEI, a micro, a pequena, a indústria, o comércio, o serviço, né, as nossas cidades também, né, Estância Velha, Campo Bom, Dois Irmãos. Então tem comitês porque eles lá são a nossa ponte, o nosso elo de ligação com o empresariado, com a comunidade e com o poder público. Sim, então faz essa conexão, né? são cerca de 230 empresários voluntários hoje atuando na nossa CI. E o quadro interno de colaboradores, nós iniciamos com 21, já estamos com 25 colaboradores, contratando, né? Fomos aí o primeiro a usar o ACI Talentos, né? Nós mesmos testamos e contratamos na área comercial, principalmente, de assistência ao associado, né? Pós-venda, porque a gente contar com mais produtos, mais soluções, a gente precisa levar isso para o mercado, monitorar, dar o feedback. Então, a ACI está crescendo aí também no seu quadro funcional. Muito bem. A gente vai fazer o nosso intervalo e na volta tem mais meia hora para a gente destacar aí a nova ACI, é o destaque do nosso Estação Hamburgo, que volta em instantes. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades.
Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Estamos de volta com o nosso Estação Hamburgo, aqui recebendo a equipe da ACI para Sebratel, JG Serviços e Energias da Natureza. A gente que é de uma geração que tinha medo do 2000, pois é, está batendo a porta o 2023. E claro que vem a pergunta automaticamente, né? A gente no primeiro bloco meio que fez uma reflexão aí do que já foi feito no ano de 2022, nesta nova ACI, 102 anos de história, aí, 18 de outubro. Dá para ter uma projeção do que vai acontecer em 2023? Muito trabalho, com certeza, né, Diogo? Quer saber o dólar, a taxa de juros ou a bolsa? O indicador que quer saber? Os números da Mega. Não, porque o número da Mega não. Aí, tá mais fácil. Aí se eu soubesse eu não estava aqui sentado agora. Mas, como dizem os economistas, tem a arte de mentir a previsão do futuro, né? Então, eu imagino que, a gente falando um pouco aí de economia e política, né? A gente imagina que, claro, estamos vendo uma instabilidade muito grande, né? Só uma troca de governo já gera isso, aí uma troca radical como aconteceu é muito pior. O receio dos empresários, o medo, eu diria que é o pior fator que nós estamos enfrentando hoje, né? O desconhecimento e o receio do que está por vir. Mas isso deve, no futuro próximo, aí, janeiro, fevereiro, à medida que se instalem, né, os ministérios, os ministros, as políticas, assim que a gente, seja lá o que for, à medida que for posto, nós já não temos mais o desconhecimento, né? Nós já teremos uma previsibilidade muito maior. E, claro, não será como uma continuidade de governo, que seria uma estabilidade muito, muito maior, mas nós temos que enfrentar, seja lá o que for, nós temos que enfrentar. E eu diria que nesse momento, nos aliarmos, nos associarmos, né, estarmos juntos, é muito mais importante do que se nós estivéssemos navegando em águas mansas, né? Então agora sim a gente precisa estar unido, a gente precisa ter informações, e a CEI está trazendo, né, nos seus pratos principais, nos seus eventos, no Dinner Talking. O último dinner que fala de internacionalização trouxe inclusive um economista, né, o nosso vice-presidente de economia, o André Momberger, trouxe um empresário que exporta, e eles falaram o que estão vendo para o futuro, o que estão vendo especificamente, quais que são as sugestões, né, para o empresário que está querendo fazer, no caso ali, o movimento de exportação. E aí sim entrou câmbio, taxa de juros, né? Então a gente tem que fazer essa troca, a gente tem que trazer essa informação. E aí que eu digo, para a ACI, né, esse cenário mais turbulento, ele é uma oportunidade. A gente pode olhar um problema como um problema, como diz o nome, ou olhar ele como uma oportunidade. Nós estamos olhando essa turbulência econômica como uma oportunidade. Uma oportunidade de quê? De ajudar o empresário, de levar a informação correta para ele. Tem muita fake news, tem muita coisa errada no mercado e muita incerteza. A gente tem sim como diminuir essa incerteza. No caso da economia, do câmbio, até falando, existem travamentos, existem ferramentas, né, cambiais que podem diminuir essa incerteza. No caso da taxa de juros também, o Duda há pouco falou, nós temos um microcrédito subsidiado agora por empresário. Ah, mas e se a taxa de juros despencar ali na frente? Não tem problema, ele recontrata uma taxa menor. Quer dizer, a gente está olhando e está trazendo soluções sérias para os empresários, né? Além, obviamente, da questão institucional, né? Nós precisamos estar muito próximos dos governos, né? A gente sempre esteve, a CEI sempre foi uma representação muito forte, né, a nível governamental do empresariado. E agora mais do que nunca, né? A gente tem que ir a Brasília, a gente tem que ir no centro do poder, a gente tem que... Mas Brasília não é uma entidade regional? Sim, mas deliberações que acontecem lá, elas vão afetar a nossa economia aqui, elas vão afetar a lei que é posta lá, ela afeta aqui o dia a dia do nosso empresário. Então a gente está acompanhando os projetos de lei, a gente está acompanhando os deputados, as votações, né? Por exemplo, recentemente, e ainda estamos vivendo, né, uma ditadura do judiciário, que é a pior ditadura que existe, né? A pior ditadura que tem é a ditadura do judiciário, porque eu não tenho a quem recorrer. Normalmente, quando eu tenho um ditador, né, eu tenho um poder judicial que vai lá e modera. E nós estamos acompanhando, foi aberto, né, na Câmara Federal um pedido aí de CPI contra o abuso de poder do ministro Alexandre de Moraes,
né? Agora parece que vai se tornar uma CPMI, que é uma comissão parlamentar inquérito conjunta. Quer dizer, a gente não está aqui julgando, como eles próprios fizeram. Nós estamos pedindo aqui que seja avaliado. E a CEI está acompanhando forte isso, está ligando para cada deputado e cobrando posicionamento. Então nós temos que estar, mais do que nunca, representando o associado para tirar essa incerteza do ar. Isso a CEI está fazendo de uma forma muito séria e muito competente, como sempre fez. Então, eu entendo que nós teremos, sim, alguns meses ainda um pouco mais difíceis de incerteza, mas teremos um ano de crescimento. Para aqueles que se prepararem, né, e que tiverem as ferramentas adequadas na mão, vão ir muito bem, pode ter certeza. E a CEI quer trazer essas ferramentas para esse empresariado. Tem um ditado que diz também, na tragédia tem muitos que choram e alguns que vendem lenços. Então, vamos vender lenços. Muito bem. Eduardo, acho que sem dúvida alguma é um ano de oportunidade também, né, como o presidente muito bem colocou, e a CEI está aí ao lado, né, para justamente dar os caminhos, dar as formas de como se chegar ao sucesso. Sim, sem dúvida. No que diz respeito à gestão estratégica da CEI, nós temos os nossos objetivos divididos claramente em 2 grupos. O primeiro é a gente aumentar a representatividade. E o que é isso? É aumentar o nosso market share. A gente observou nesse diagnóstico que a gente está com market share muito baixo, 5, 6% só dos CNPJs, né? Então nós vamos em busca aos 20% do nosso market share. Claro, primeiro para 10, depois para 15, depois para 20, vamos subindo. Porque de fato a gente entendeu com muita clareza que quanto maior os nossos associados, o número de associados, mais representatividade e mais força a gente tem no institucional. Sim. Esse é o grande ponto. A CEI existe pro institucional, mas agregando valor diariamente na vida dos associados. Então isso é muito importante. Para isso acontecer, nós vamos ter que continuar, vamos dizer assim, azeitando os processos, produtos e pessoas. E isso que a gente está engajado nesse momento, porque é através de uma entrega eficiente que nós realmente vamos trazer mais e mais associados para a nossa base. Esse é um grupo. O segundo grupo, que também é muito importante, é trabalhar junto às vice-presidências. Assim como inovação é transversal, gestão também é transversal. Então, algumas vice-presidências já possuem os seus planejamentos estratégicos, né? E a gente vai apoiar eles nessa, vamos dizer assim, revisão e construção de objetivos, responsabilidades e prazos, né? Para que a gente veja com clareza as ações das vice-presidências acontecendo durante o ano, não só durante o ano, mas nós preparar ela para as próximas gestões também, né? E aí a gente vai trabalhar muito específico para esse apoio. Tanto na revisão, quanto se a vice-presidente ainda não possui o seu plano, a gente vai construir esse plano. Isso agregado ao outro grande grupo, a gente acredita que vai, a gente fala de crescimento exponencial, né? Então a gente vai ter internamente muito bem com produtos, processos, pessoas, e a gente vai também ter as vice-presidências trabalhando de forma muito efetiva para se unirem e aí entregar cada vez mais valor para o associado. O resultado final lá é que vai ser o grande... Esse que é o que a gente está buscando, nós estamos com o olho lá na frente. Um exemplo até do que eu busquei agora aqui, acabei esquecendo de comentar antes, dessa questão institucional, né? A CEI agora recentemente ajuizou uma ação coletiva para a exclusão do ICMS, do PIS e do COFINS da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da CSSL. Então, quer dizer, todo associado, né, da entidade que quiser ingressar conjuntamente nessa ação coletiva pode ingressar. Então, veja a importância, né, aqui nós estamos falando de tributos, inclusive federais e estaduais, não é só do município, né, imposto de renda, mas a gente está atento e está lutando para diminuir o custo do associado. E é uma ação que já nasceu vencedora, porque já tem aqui um parecer inicial favorável, excluindo, né, esses, vamos dizer, esses tributos aí da base de cálculo. Então, é muito importante que a gente continue tocando isso e, como disse o Duda, entregando valor diário lá. Isso aqui é uma ação que entrega já diariamente e no final do processo consolida, né? Então, é isso aí que a gente busca. Rosane, na tua área ali, micro e pequenas empresas, com certeza
2023 que está batendo a porta será de muitas atividades. Com certeza, estava aqui ouvindo o Duda e o Eduardo falar sobre 2023, né, e pensando aqui na realidade do pequeno negócio, né, Sim. que a gente tem aí a maioria dos micro e pequenos que vieram da pandemia, e para talvez muita gente foi difícil, mas esse é um segmento que doeu no bolso, eu costumo dizer, né, porque o pequeno empresário, o problema dele está no fluxo de caixa de verdade, né, em faltar dinheiro para o giro, e na corrida do dia a dia, né, em ter que trabalhar em várias frentes. E o que é legal de ver no 2023 que se inicia é que, apesar de existir um certo nível de endividamento hoje afetando as pequenas empresas, é que tem muito empreendedor aprendendo na dor, né, a educação financeira, a organizar os seus negócios. Então, eu acho que as coisas acontecem no momento que tem que acontecer, e a CEI está podendo se abrir nesse momento para levar a educação, né, educação financeira através dos cursos, né, educação tributária através de tantos projetos que a gente já tem previsto no meu comitê, que já está com planejamento aí pré-esboçado, né, de ações. E realmente a gente não pode só pensar, né, a gente precisa executar com eficiência, né. Então planejar é legal, a gente projetar as coisas é bacana. Então, para 2023, para esse comitê da micro e pequena empresa, a gente pretende no começo ouvir, então é muito importante que vocês interajam com a entidade, levando as principais dores que vocês têm hoje, porque vocês serão acolhidos, né. E uma das formas que eu achei incrível de acolhimento foi também poder trabalhar na tabela de preços, né. Entender que a necessidade do pequeno negócio nesse próximo ano, que o caixa está justo, que né, que está apertado, que ele vai ter benefícios, mas também ele vai ter uma mensalidade compatível com o seu negócio, né? Então, isso é muito importante, mostra o quanto a entidade está favorecendo isso. Então, para 2023, eu posso dizer para os pequenos negócios, os empreendedores que estão aí, com certeza eles vão encontrar nessa CI educação, né, porque eles precisam para crescer com segurança, e parcerias para microcrédito, para tantos produtos que a gente tem. Então, serão todos muito bem-vindos. Muito bem. E na tua área, né, Robson, nem se fala, né? Não precisa nem chegar ao 23 para estar preocupado com as inovações, né? A gente está querendo falar de futurologia aqui, né? É uma ciência imprecisa, né? Sim, sim. E inovação também é isso, né? Não sei onde eu vou chegar ainda, mas se tem um segredo para pensar em futuro, né, pensar nos próximos passos, é poder chegar a um horizonte claro. E a gente hoje tem um horizonte nublado, né? É mais difícil. E aí se torna mais importante ainda todas essas ações que a CEI está trazendo, todo esse apoio aos empresários, esse programa de inovação, que vai ser mais importante inovar, né, para enfrentar esses desafios. Então, acho que se a gente não tivesse desenvolvido esses programas aí, olhando para o cenário futuro, nós temos que fazer. Então, tá chegando na hora certa, e é importante assim, né, que todos aqueles que se identificam com esse momento, precisam de apoio, que querem crescer aí, enfrentar esse momento de turbulência com mais tranquilidade, se aproximar dessa aí, participar dessas várias iniciativas aí que visam justamente aí dar um fôlego empreendedor para a nossa região. Muito bem. E na CEI Startups a gente está com um grupo aberto, né, recebendo os investidores que vão co-criar a tese, né, Robson? Então isso aí é muito importante. Por exemplo, esse é o momento, se eu tenho uma dor, né, de eu interagir com o grupo, de eu entrar para o grupo, participar desse grupo de investimentos e levar essa minha dor, esse meu problema, para que ele seja trabalhado pela CEI. Então esse é o grande momento de ingressar e participar, porque depois, claro, a gente vai ter um segundo momento, né, Robson, com investidores, mas que não participam, investimentos menores, né, mas que não participam da cocriação da tese. Aí a tese está criada e a linha de trabalho já tá ocorrendo. Então, esse é um momento bem interessante para participar e trazer soluções para a tua empresa. Esse modelo, né, de como é que ele funciona, pode ser que ajude, porque todo mundo que a gente conversa sobre inovação, eu gosto de inovação, eu acho legal, tem que fazer. Faz? Não faço. Né? Porque ninguém acorda de manhã e diz, hoje eu vou inovar. Não é assim que funciona. Né? É um processo, é uma construção. Então, esse trabalho que a gente está desenvolvendo é assim, agora é reunir um grupo de pessoas que tem interesse em inovação, interesse comum, definir o potencial de investimento potencial desse grupo, e aí trabalhar um conjunto de startups. Então, fazer uma seleção de startups que esteja alinhada com esses objetivos. Sim. E quem define efetivamente onde vai ser investido, quais startups vão ser apoiadas, é esse grupo que vai montar esse fundo. Sim, definir então, em conjunto. É um trabalho conjunto e, de preferência, né, e que a gente vai tentar conciliar, é que
as dores desse grupo sejam compatíveis com as soluções das startups. Obviamente que não dá para garantir que todas as dores vão estar cobertas, mas a proposta é essa, né? E às vezes de direcionar, porque às vezes a gente encontra muitas startups com empreendedores muito bons, com ideias muito boas, com tecnologias muito boas, e é só aplicar ela direcionada para aquela necessidade. Então, em geral, isso dá um match muito bom, né? Que é o que faz acontecer de fato, né? Exato. Eu preciso... O conceito de inovação, ele basicamente é de agregar valor, ou seja, se eu conseguir resolver alguma dor que não tinha solução, é uma inovação. E quando eu consigo aproximar, então, né, esses dois conjuntos, tudo direciona para que essas dores sejam exatamente as dores a serem resolvidas por esse grupo de empreendedores, por essas startups. Então, sejam todos bem-vindos aí para participar com a gente desse programa. Se me permite complementar, né, as startups também são empresas pequenas, né, em sua maioria, e muitas vezes a ideia ela surge no próprio negócio do pequeno empresário ou ali naquele ambiente dinâmico que eu costumo dizer que é uma loucura. Mas a principal dificuldade de uma startup, às vezes, de colocar em prática o seu projeto é que ela consiga ter planejamento e organização para isso, né? Então aí entra a gestão financeira, gestão fiscal, organização. E quando tu tem uma ideia inovadora, mas tu tá próximo de uma entidade que te dá condições de conseguir organizar essa tua ideia é fundamental. Então acho que muito mais do que só, né, muito mais do que apenas ter a inovação ali sendo presente no dia a dia, mas os pequenos empresários com muitas ideias estão aí querendo montar a sua startup, poder começar e trazendo a sua pequena empresa para junto da ACI, para que a gente possa também conhecer essas ideias, né, e poder ajudá-los a crescer com segurança, mesmo que não seja através do nosso projeto startup, mas tem tantos projetos lindos por aí que podem ser utilizados. E que às vezes o cara tem muita ideia boa, mas morre na praia porque não se organizou, não planejou o seu negócio para receber isso, né? E não buscou as parcerias certas. Não buscou, não tem recurso, não tem como acessar as coisas, né? Não entende, não tem educação, não consegue planejar o passo. Então, às vezes, eu digo que é o empreendedor planejador, né? Ele às vezes só planeja, mas não executa, ele vive no mundo do sonho. Então, ele precisa estruturar e organizar, operacionalizar a sua ideia, né? E, às vezes, nem para atrair o próprio investidor. Às vezes, a ideia é tão boa que, se ele organizar bem direitinho, se ele fizer bem direitinho, ele vai crescer com segurança. E isso exige muito dele, porque não tem CNPJ forte com CPF fraco, não adianta, ele precisa se organizar para conseguir crescer, né? Então, não consegue. Hein, Rosane, pegando esse gancho do acesso aí que tu comentaste, importante compartilhar com todos que a gente está com várias ações na comunicação da ACI também, né? Então, quem quiser ter acesso a esses produtos, entra no nosso site, lá o site é zero bala, é novinho, tá tudo descrito lá de forma resumida, é claro. As pessoas de contato estão lá, então é só clicar, ligar pra gente, que aí prontamente a nossa equipe comercial vai estar atendendo aí, tanto para dar mais explicações, como efetivamente para fazer o processo comercial, finalizar o processo comercial. Isso aí. E complementar, então, para aquelas startups que estiverem nos assistindo também, né? Sim. A próxima fase nossa é escolher as startups, fazer a seleção das startups para serem investidas. Então, da parte, fazendo parte. Fiquem atentos, né, Robson? Fiquem atentos. Fiquem atentos. Que também é outra inovação, é um novo site, né? Exato. Está muito legal. Foi um investimento importante da CI, porque a gente precisa fazer exatamente a percepção de mudança, né? Não adianta a gente só mudar e não comunicar. Então a nova CI ela é nova estruturalmente, inclusive naquilo que a gente estava acostumado a entrar naquele site, que já estava, felizmente durou por muitos anos, né? Sustentou tudo que precisava, mas agora a gente mudou também. E no dia 18 de outubro a gente lançou ele, e na sequência a gente foi lançando também parcelas da nossa comunicação que ainda está progredindo, ainda está evoluindo, né? Mas nas próximas semanas aí, mais um upgrade nisso aí, certamente vai ser percebido pela comunidade. Muito bem. Eu sou de uma fase, Diogo, inclusive eu já comentei com os secretários municipais aqui, né? Que nem os secretários municipais falavam, né? Dos novos projetos, assim, né? Cada um fazia a sua, não, Deus o livre se ele souber que eu estou fazendo aquele projeto ali, né? É verdade. E como isso mudou. Sim, né? Coletivo, né? O nós acima do eu. E a CI tem esse propósito também, né? Da coletividade, da troca, da informação, Exatamente. Juntos somos mais. Essa é a principal ferramenta que a gente usa, né? É o nós acima do eu. É o coletivo, é a prosperidade
da nossa comunidade através da prosperidade do nosso associado. Então, não existe empresa rica em comunidade pobre, vocês podem ter certeza disso. Muito Isso bem. vale também, né, gente, para os trabalhos filantrópicos que a gente está envolvido, né? A gente está envolvido em Estância Velha, em Novo Hamburgo, e quando a gente integra as cidades, né, a gente ACI Estância Velha, Novo Hamburgo, Dois Irmãos, Ivoti participa do Comitê de Estância, Campo Bom. Se a gente integra as comunidades e as cidades numa ação, ela gera uma potencialização, né, muito maior. Então, a gente tem que estar próximo ao associado, comunicando muito bem o que a gente está fazendo para aproximar ele, e aí que a gente une as forças, né? Sim. E aí fica um negócio muito maior que beneficia milhares e milhares de pessoas. E a preocupação constante também de levar a informação, né, através dos diversos cursos, né? A gente tem o prato principal, que é um evento mensal, também aberto ao associado e até à comunidade. É aberto né? à comunidade também. O prato principal é um almoço uma vez por mês, o dinner talking é um happy hour no final da tarde, uma vez ao mês. Sempre nós temos o propósito, como o nosso propósito é o desenvolvimento do associado e da comunidade, claro que a gente privilegia o associado, então as inscrições sempre abrem primeiro para os associados, assim é nos cursos também, né? E num segundo momento a gente abre para a comunidade em geral, com claro, um preço, né, subsidiado para o associado. Então, se custa R$100 para a comunidade em geral, custa lá 70, 50, 80 para o associado. Sempre tem um subsídio. Ele tem que ver o valor real, entrega de valor diário para ele. Mas para a comunidade é aberto em geral. E os eventos gratuitos também. A gente coloca, por exemplo, num primeiro momento inscrições ao sócio, no segundo para a comunidade. E todo esse material online hoje vai para as redes sociais, vai para o YouTube. Sim. Então, tudo que a CI fez esse ano, ele está no YouTube. Todos no os canal. workshops, está tudo aberto para a comunidade. Bom, vocês já viram ali que o Bruno já fez sinal, né? Que estamos chegando ao final do programa. Eu vou dar um minutinho, então, para cada um participante aqui. Já agradecendo Eduardo Canse, nosso vice-presidente de gestão estratégica. Estratégia, né? Eu sempre confundo, né? Estratégica, estratégia. Gestão estratégica. Estratégica. Não, tá certo, eu falei Tá certo. certo, Né? tá perfeito. Que tem as duas questões aí, tem uma diferença enorme entre uma e outra. Né? Esse é um ponto. Mas, enfim, parabéns pelo trabalho realizado lá, sucesso. Conte sempre com a nossa Vale TV aqui para trazer principalmente essas boas notícias. É isso aí. E assim, o meu recado final é muito claro, assim. É um convite. Nós fizemos tudo isso, nos dedicamos, transformamos, para que você venha participar disso e sinta o valor que nós queremos agregar em cada um dos associados. De nada vale tudo que nós estamos transformando se a gente não aumentar, primeiro, entregar valor aos associados existentes e que os novos associados sintam que na CI pode realmente ter uma entidade que agrega valor, que cuida do associado. Então, agradeço muito a oportunidade aí, a gratidão mesmo, né? Sim. Enquanto a gente pode usar as nossas habilidades para promover o bem, eu acho que nós estamos no caminho certo, né? E é isso que nós, como vice-presidentes da CI, estamos fazendo. Muito bem. Robinson Klein, nosso vice-presidente de inovação, obrigado, parabéns também pelo trabalho desenvolvido lá e conte sempre com a nossa Vale TV. Imagina, Cláudio, para mim é um prazer estar aqui, sempre que eu puder estar contribuindo com a inovação, acho que o grande desafio aqui é a cultura, né? Estabelecer essa cultura, mostrar que isso faz uma diferença para o mercado, que é assim que a gente vai conseguir romper os desafios e vencer de fato, né? Apresentando aquilo que nos coloca além da competição, né? da concorrência e trabalhar em conjunto para a comunidade. Então, se a gente puder atrair alguns empresários para trabalhar junto com isso, o nosso desafio tá feito. E eu acho que obrigado pela oportunidade, espero que a gente possa contribuir com o crescimento da nossa região. Muito bem. Até porque o teu comitê, né, envolve cultura também, né? Mas Principalmente. há 30 anos eu faço assim. Você deve ter ouvido isso aí muitas vezes. Então esse é o problema, né? Já é o primeiro problema, né? Que nós vamos ter que O mundo mudou trabalhar. totalmente nos últimos 30 anos, né? Rosane Machado, vice-presidente micro e pequenas empresas, é mais uma inovação da ACI, parabéns pelo trabalho lá. Também conte sempre com a nossa Vale TV aí para a gente trazer essas importantes informações para a nossa comunidade.
Obrigada pela oportunidade, é muito bom estar aqui com todos, né? Nesse novo desafio. Quero dizer que a minha missão de vida é melhorar a vida financeira, em especial dos pequenos negócios e, através dela, dos empreendedores, né? E que eu não vou medir esforços para transformar dessa CI, né? Fazer dela erguer essa bandeira. E que os pequenos negócios serão muito bem acolhidos por nós, né? O primeiro passo é acolher quem já está na casa e também trazer novos para que a gente possa entender realmente as demandas do dia a dia e, a partir daí, conseguir aí produzir ações concretas, né, para transformar então a realidade deles. Primeiro acolher e depois transformar esses negócios aí. Não vou medir esforço para isso. Então, muito bem. Participem. Presidente Diogo Loic, obrigado aí por montar essa qualificada bancada aqui, representando, né, como eu disse, já diversas pessoas envolvidas nesse novo projeto aí da renovação, vamos dizer assim, para mais 100 anos no mínimo, né? Isso. E nós queremos estar aí para ver, né? Porque a população cada vez vive mais, né? A gente está aumentando a expectativa de vida. Eu espero então chegar aos 150, quem sabe? Exato. Vamos lá, a tecnologia vai nos ajudar, né, Robson? A inovação. Tá chegando lá. Mas, e falando em idade, antes de dar o meu recado final, só queria trazer que nós estamos vivendo uma semana bem polêmica, né? Que está na Câmara de Vereadores, projeto de lei que fala sobre o IPAZEM. Ele é um problema sério, né? São 2 bilhões e 600 milhões de reais de déficit por questões de cálculo atuarial. É um problema que não tem solução se ele ficar assim e ele vai estourar na comunidade, né? Apesar de não ser um problema da comunidade, porque diferente do INSS, o IPAZEM é por arrecadação e não por participação, né? Então não é um problema de todos, é um problema específico da categoria dos municipários. Mas quem paga a conta, não existe dinheiro público, né? Existe dinheiro do contribuinte. Então, quem paga a conta é o dinheiro do contribuinte. O projeto que está lá, ele já foi modificado. Antes era 55% para o contribuinte e 45% para os municipários, para os funcionários do município. Agora ele está em 66% para o contribuinte e 34% para os funcionários, né? Para os que merecem realmente essa aposentadoria, precisam dela, que são os funcionários públicos, mas essa discussão tem que ser feita e tem que ser feita logo, porque se passar para o ano que vem, essa conta praticamente dobra, e se passar para mais um ano, ela é impagável, né? E aí vai ser muito ruim para todos. Então, como a CI defende, né, um Estado, o Estado aí na ampla palavra do município também, menos burocrático, com menos tributos e com melhores serviços, nós precisamos enfrentar esse assunto espinhoso e eu peço que a população e que o empresário, para não pagar essa conta sozinho ali na frente, que ele se informe, que ele fique atento e que ele participe dessa discussão, fale com o seu vereador e peça que o voto seja na linha não de aumento de impostos. Então isso é muito importante. E agora sim, né, o recado final, agradecer por os meus vice-presidentes aqui, né, que são quem fazem a CI, eles e os 230 voluntários, né? Então, eu em absoluto poderia estar aqui hoje se não fosse essa turma maravilhosa que a gente tem lá na CI, os nossos colaboradores também, né, que estão entregando esse valor diário, aí, estão se esforçando para atender o nosso associado. O meu muito obrigado, né, a vocês também da imprensa, né, a Vale TV que leva essa informação para cada um que está aí nos assistindo e desejar, né, que eu acho que a gente não se vê mais esse ano, mas desejar um abençoado Natal e um próspero Ano Novo, que o grande arquiteto do universo abençoe vocês e as suas famílias. Obrigado, obrigado. A CI, a nova CI, 102 anos de história, foi o destaque do nosso Estação Hamburgo, que encerra por aqui, volta amanhã, 8 da noite, sempre de segunda a sexta-feira, entre 8 e 9, o nosso encontro com pautas de extrema importância para a nossa comunidade. Obrigado ao Bruno e ao Vitor aí na Central Técnica e obrigado a você que acompanhou o nosso programa. Continue ligado na Vale TV. Uma excelente noite, que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz.